Então essa daqui é a placa 1. E se não me engano, o capacitor onde eu obtive baixa resistência, deixe-me ver, foram um desses dois aqui. Um desses dois capacitores que estão próximos do capacitor que estava em curto. Salvo engano, eu posso estar enganado. Vamos confirmar. Então o que eu fiz aqui basicamente foi isso, exatamente isso. Eu deixei o multímetro no ohmímetro, né, para medir a quantidade de ohms, a resistência. E vim medindo aqui, ó. Então por volta de 280 ohms. Também por volta de 280 ohms. E agora eu já acredito que não era esse não. Deve ser um outro capacitor que apresentou essa diferença de resistência. Deixa eu tentar enquadrar ambas as placas e o multímetro no mesmo vídeo. Ok, então medindo esses dois capacitores aqui, eu tenho 2.8 mega. E aqui 2 mega e variando, descendo um pouco. Na placa de cima eu tenho 3 mega e descendo, ok. 1.3 mega e subindo, eu acredito que esteja ok. A medição de resistência em capacitores nem sempre é muito precisa, mas dá para ter uma ideia. Esse daqui, por exemplo, 5.53 mega em cima. O de cima, 700K. Então uma variação grande aí, né? Uma variação de 700K ohms para 5.54 mega na placa que está funcionando. Então é um carinha para a gente ficar de olho, né, nessa região aqui da placa 1, que não está funcionando. Deixa eu medir esses outros dois capacitores aqui de baixo. Por volta de 280 ohms. Esses sim eram aqueles que a gente tinha medido inicialmente. Também por volta de 280 ohms. Então esses a gente sabe que está batendo aqui com o de cima, porque foi exatamente o que a gente mediu no início. Temos mais dois aqui no finalzinho. Um deles é o que eu removi, mas eu acredito que esse daqui seja por volta de 22 ohms, exato. Esse daqui também por volta de 22 ohms. Então está tudo batendo. Aqui do outro lado eu tenho mais um capacitor aqui, por volta de 118 ohms de resistência. Aqui, por volta de 50 ohms de resistência. Então, mais uma diferença. Na placa que está funcionando, eu tenho novamente por volta de 118 ohms, e na placa que não está funcionando, eu tenho por volta de 50 ohms. É uma diferença grande, e é uma diferença que não está variando muito. Aqui eu tenho mais um capacitor por volta de 11 ohms, exatamente 11.7 ohms, e aqui nessa placa 15 ohms. Então na placa que está funcionando, novamente, uma resistência maior do que na placa que não está funcionando. Isso me leva a crer em algum tipo de curto? Talvez. Talvez em algum componente defeituoso. Temos um outro capacitor aqui. Não temos. Temos só nessa placa aqui. Zero. O que é isso? O que é isso que eu estou medindo zero? Ah, sim. É a perninha do cristal. Então realmente tem que ser zero. Deixa-me ver aqui se eu vejo mais algum capacitor que eu não tenha medido. Temos alguns capacitores aqui bem na lateralzinha. Por volta de 2 mega e descendo. Por volta de 3 mega e subindo. Por volta de 2 mega e subindo. Por volta de 25K e descendo. Então mais um capacitor na placa que não está funcionando com resistência abaixo do esperado. Por volta de 1.5 mega e subindo, esse parece ok. Por volta de 1 mega e subindo. Também um pouco abaixo, visto que na placa que está funcionando ele estava com 2 mega, mas parece que esse vai chegar lá. Esse vai chegar em 2 mega ohms. Então pode ser aqui simplesmente uma diferença temporal de medição. Exceto nesse primeiro aqui, que ele está na casa dos K ohms e descendo. Né? E aqui na placa que está funcionando ele está na casa dos
dos K ohms também descendo. Então parece ok. Esses 3 capacitores parecem ok. Deixa eu verificar. Era esse capacitor aqui que estava com isso. Então deixa eu verificar nessa região aqui desse capacitor, seguindo aqui no esquemático, qual é esse capacitor e no que ele está ligado. E é bem o capacitor que está na fonte de 12 volts. Que está bem aqui na entrada da fonte de 12 volts. Então é bem esse capacitor aqui que está com a medição de resistência menor. O que é estranho na verdade, porque ele parece estar ligando. Deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu conferir que é ele mesmo. É ele mesmo. Então nós temos 5.6 mega na placa que está funcionando. E 700K na placa que não está funcionando e descendo. Vamos verificar quem é esse cara aqui no esquemático. Então esse cara no esquemático é esse carinha aqui, PCE1, capacitor PL 270UF 16 volts. Então o lado dele está ligado em ground, o que é de se esperar, e o outro lado dele está ligado direto nos MOSFETs e em alguns outros capacitores. Só que esses capacitores, por sua vez, são SMD. São montados na superfície. Então, nesses 4 capacitores aqui, vamos comparar esses 4 capacitores dessa placa. E tem mais alguns capacitores aqui para cima, que a gente pode testar eles depois também. Então, deixe-me comparar esses capacitores, são esses daqui. Essa daqui na placa que está funcionando, então novamente na casa dos 5.7 mega, 5.67 mega, 5.67 mega e finalmente por que esse daqui eu não consigo medir? E esse daqui completamente aberto, pelo visto. E esse daqui completamente aberto. E o restante com 5.67 mega. Temos também, deixe-me ver aí já alguns outros capacitores que eu preciso testar. Isso daqui que na verdade não é um capacitor, é o quê? O que é isso? É um resistor de 4.7 ohms. Vamos ver se ele está com 4.7 ohms. 4.9 ohms, então bem em cima. E eu tenho outro resistor aqui que liga nessa trilha também de 4.7 ohms também. Também 4.9 ohms, bem em cima. Vamos ver como é que isso está na placa que não está funcionando. Então, medindo aqui em outra configuração, em outro tipo de visualização, nós temos esse daqui que lá está aberto, e aqui já está com 700K, mas é porque existe esse curto mesmo. Vamos ver aqui, também com 700K ou não? Um pouco mais, também um pouco mais. E esse daqui também um pouco mais, por volta de 900K. Interessante, o que está com menos resistência é esse de 700K, que na outra placa inclusive está aberto, eu não consegui nem medir, porque ele não tem sequer resistência. Bem interessante, essas duas resistências, deixa eu trocar a placa, colocar a placa na mesma configuração, que estava mais fácil de medir para mim. Deixa eu tirar esse cooler daqui. Tá lá, na outra a gente tinha 4.9 ohms e nessa daí também a gente tem 4.9 ohms. Num resistor, e no segundo resistor, mesma coisa, 4.8 ohms, 4.9 ohms. Então deixe-me ver esse capacitor aqui, o que ele liga? Ele liga simplesmente ground e essa trilha. E não tem mais nada, deixe-me ver se não tem mais nada ligado nessa trilha aqui, onde tem esse curto. Não tem mais nada ligado a essa trilha aqui, vamos ver embaixo da placa?
Nada ligado aqui embaixo da placa também. Então eu estou bastante desconfiado, é claro, desse capacitor. Que é o capacitor que na placa que está funcionando está completamente aberto, então ele não tem nenhuma resistência, mas aqui ele tem 700K de resistência. Deixa eu testar novamente na placa que está funcionando este mesmo capacitor. Eu vou testar inclusive na mesma configuração, aqui na mesma posição que eu testei esse. Ah, agora sim eu consegui um 5.64 MB nesse capacitor. Então realmente era a posição ali da minha sonda que não estava chegando nele direito. Então 5.6 e nos demais olha só, agora são os demais que estão abertos. Isso pode ser também do funcionamento dos MOSFETs. Pode ser que esses MOSFETs aqui estivessem com uma resistência menor. Deixe-me ver na placa que não está funcionando como é que está a resistência desses MOSFETs. Se algum deles apresenta o 700K que a gente está vendo. Deixa eu confirmar. Isso, 700K que a gente está vendo nesse capacitor. Não, completamente aberto. Opa. Ah, 900K. Mas aqui a gente tem esses 900K. Aqui a gente tem... Aqui sim parece que completamente... Não, 900K também. Nesses capacitores aqui, 900K. 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 E aqui, 700. Nesse último capacitor, 700K. E nesse eletrolítico também 700K. O que eu posso tentar fazer? Como aqui no diagrama a gente está vendo, opa, parece que ele tem mais uma pecinha aqui, mais um capacitor, um mini capacitor, perto do conector ATX. Mas, mas ele não existe na verdade, ele está aberto aqui. Talvez vocês não consigam ver, deixa eu tentar aproximar a imagem. Tá difícil aí com a iluminação, mas ele está aqui, ó. Opa! Tá difícil a iluminação, mas ele está aqui, ó. Ele não existe, ele não está presente na placa. Então, o que eu pretendo fazer aqui? O que eu vou fazer? Como remover o capacitor é muito fácil, o eletrolítico, porque ele é PTH, né? ele é pin through hole. Então eu vou remover esse capacitor e vou medir esse capacitor SMD novamente e ver se eu tenho algum ganho de resistência. Se tiver algum ganho de resistência, eu vou testar novamente essa placa, vou tentar ligá-la. E esse capacitor não deve fazer diferença nenhuma, porque está direto aqui na trilha de 12 volts, então ele vai dar sim alguma estabilidade, mas não vai fazer grande diferença que vai prevenir a placa de ser ligada. Assim como o outro capacitor que eu tirei ali em cima também, não deve estar fazendo tanta diferença. É claro que se nada disso funcionar, eu vou pegar da placa doadora, que é aquela placa 0, vou repor esses capacitores que eu removi dessa placa, no caso por enquanto só um, mas também teria um segundo aqui que eu vou remover. E se eu remover esse capacitor e a resistência não aumentar, eu vou remover esse capacitor SMD, que está apresentando a menor resistência também, para a gente ter ideia de se pode ser ele ou não. Então vamos lá. E enquanto o ferro de solda esquenta, eu peço desculpa por esse vídeo ficar meio picado, mas eu filmo isso geralmente final de semana, por volta da meia-noite. Então hoje é domingo, na verdade segunda-feira, são 5 primeiros minutos de segunda-feira. E eu não tenho muito tempo para trabalhar nesses projetos, infelizmente. Eu gostaria de ter muito mais, mas eu tenho um filhote pequeno em casa com 2 anos que consome todo o meu tempo livre. Então é só nessas horas mesmo que ele está dormindo que eu consigo fazer essas filmagens, por isso o vídeo fica todo picadinho assim, às vezes eu esqueço de filmar, às vezes eu não consigo filmar, às vezes eu sou interrompido e preciso fazer uma emenda aí no vídeo que não fica muito legal na edição, mas é por conta disso, tá? Eu peço desculpas, eu pretendo melhorar a qualidade desses vídeos conforme o tempo for passando, eu for ganhando experiência e ele for crescendo.
Bem, então capacitor removido. Perfeito. Primeira coisa que eu faço é medir aqui a resistência do próprio capacitor, para verificar se o que a gente tinha imaginado tem algum fundamento. E ele está mostrando ali uns 300K, que não é ruim. Eu imagino inclusive que possa ser normal para esse tipo de capacitor, com a resistência subindo. Eu acredito que possa ser normal. Vamos medir o capacitor que estava aqui demonstrando uma resistência menor. Ele passou para 1 mega e diminuindo agora. Chegou ali no 700K, 600 e diminuindo ainda mais. 500, 400 e agora foi para os 4 mega. Vamos tentar, né? Já removemos o capacitor mesmo. Quem sabe a gente não deu sorte e era esse o problema. Contato. Não era esse o problema. Ele continua ligando e desligando. E pode ser inclusive que esse problema dessa placa seja, por exemplo, BIOS corrompida, né? Então no caso a gente teria que tirar o chip da placa e reprogramar. Mas eu vou deixar isso como último recurso. Eu vou tentar ainda encontrar algum defeito físico aqui. Eu vou voltar esse capacitor e, enfim, outro dia eu vou continuar a análise dessa placa aqui, porque hoje já está tarde, mas eu retomo de lá. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu já não falei, é que até aquela uma placa funcionando me ajudou demais, porque eu não tinha certeza se a minha fonte era o problema, eu não tinha certeza se a falta de memória era um problema, e agora eu já sei o que esperar. Então eu sei que a fonte está funcionando, eu sei que a placa liga sem memória e começa a dar bip aqui pelo speaker, então me respondeu uma série de dúvidas que vai me facilitar bastante a vida na análise das demais placas. Aqui eu estou só comparando aqui, confirmando na verdade a direção do capacitor com a outra placa. Então a direção está correta. Eu quero conferir mais algumas coisas aqui. Eu não sei nem se isso vai entrar no vídeo, mas se eu não encontrar nada, obviamente não vai entrar. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu ainda não fui dormir. Faz mais ou menos uns 40 minutos que eu estou aqui comparando as duas placas. E eu estou comparando essa região aqui por volta de onde eu tirei o capacitor na primeira placa, que é aquela placa que liga e desliga. E essa daqui é a placa que já está funcionando, onde eu tirei o capacitor aqui em cima. Mas enfim, essa região aqui, que é essa região que eu estou destacando aqui no esquemático, eu tive me pedido algumas coisas. Por exemplo, vamos testar aqui, eu estou com a sonda no ground e vou testar daqui até esse ponto aqui, por exemplo, desse ferrite aqui, dessa bobina. Então na placa 1 eu tenho 8.34K de resistência. E na placa 1 eu tenho, mesmo ponto, na placa 1 eu tenho circuito aberto. Eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma resistência. Seguindo aqui pelo esquemático, o que eu consegui ver? Então eu estou chegando aqui, nesse ponto aqui desse ferrite. O que esse cara está ligado? Não está ligado com nada, ele está ligado aqui com esse capacitor de 10 UF, que é esse capacitorzinho aqui. Está completamente aberto na placa que está funcionando. E aqui na placa que não está funcionando ele tem novamente os 8.34K.
Daqui ele não vai para lugar nenhum, então ele não tem saída, ele morre aqui nesse MOSFET, que também tem, obviamente, os 8.34K. Aqui na placa que está funcionando ele é aberto, ele é completamente aberto, mas na placa aqui ele também tem os 8.34K. Tá lá, 8.34K. Então ele só pode, ele não consegue continuar o circuito para esse lado daqui da memória, do DIMM B1. Ele tem que continuar esse curto, entre aspas, essa baixa resistência para cá. Quando ele chega aqui, o único lugar que ele tem também para passar para o lado de lá é esse MOSFET. Então esses dois pinos desse MOSFET, esse outro pino aqui, ele tem umas resistências em ligação com esse MOSFET aqui, como dá para ver aqui, essa primeira resistência, ela é ligada nesses dois. Veja que interessante. No entanto, quando a gente mede a resistência entre esses dois pinos da placa que está funcionando, eu encontro ali os nossos 8K, certo? E da placa que não está funcionando, eu tenho também os nossos 8K. Então essa parte está legal. Essa resistência por onde ele está encontrando esses dois pinos está legal. O que não está legal é a resistência de uma dessas perninhas para o drain aqui. Então aqui veja só, eu tenho 44.8 ohms, que é muito baixo. E esse cara não está ligado em paralelo a nada. Dessa perninha aqui, dessa primeira perninha. Que no caso aí, no esquemático, deixa eu selecionar. É a perninha mais interna, essa daqui. Então eu estou medindo aqui entre o drain e essa perninha, que não está ligada a nada. Veja só, ela está ligada a esses dois resistores, que depois que eles têm medida muito maior, de 4.7K e 8.2K. E impossível eu ter aqui alguma coisa me retornando 55 ohms, certo? Nesse MOSFET aqui. E medindo nesse daqui, ele é completamente aberto na placa que está funcionando. Ou não, na verdade ele é completamente aberto se eu testar com a sonda no sentido errado, mas se eu tentar com a sonda no sentido certo, como eu comecei a fazer no finalzinho, eu consigo ali 4,5 megas. Na outra perninha eu tenho 4,5 megas. Nessa daqui, na outra perninha, eu tenho 7.9K. Então assim, eu estou muito desconfiado dessa peça aqui, desse MOSFET. Olhando visualmente, deixa eu me certificar que visualmente, ela não tem nenhuma marquinha, nada que indique que ela esteja com algum problema. Mas comparando o esquemático com o que eu vejo aqui pelo multímetro, essa pecinha aqui, eu estou muito desconfiado dela nessa placa. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa pecinha daqui agora, antes de dormir, e a gente vai ver se as resistências aqui voltam a ficar circuito aberto. Se elas voltarem a ficar circuito aberto, quer dizer que essa pecinha era o problema. E amanhã à noite daí, não vai ter como eu continuar aqui hoje, mas amanhã à noite eu venho, troco essa pecinha. E é muito provável, muito possível, eu sinto que a gente está muito perto de conseguir fazer essa placa funcionar também. Então eu vou remover ela aqui agora. Eu vou colocar no microscópio para a gente ter um vídeo legal dessa plaquinha sendo removida. E amanhã eu venho terminar esse teste. Lembrando que essa é a placa boa, essa é a placa que eu não quero mexer. Sempre bom separar, né? Vou colocar aqui uma proteção para o meu tapete. E eu quero proteger aqui também essa parte de plástico. E esse resistor SMD que tem ali próximo. Eu vou proteger isso daí com a fita de alumínio. É prudente proteger esse capacitor eletrolítico também, porque o calor pode fazer com que ele, pelo que eu entendo, que ele resseque por dentro e entre em curto. Então o calor é algo que faz esses capacitores entrarem em curto, o que explica de certa forma tantos problemas de computador e de placas-mãe serem capacitores, pelo menos antigamente quando se utilizava bastante desses capacitores nas placas, capacitores eletrolíticos em curto. E mesmo hoje os SMD também entram bastante em curto, são responsáveis por grande parte dos consertos das placas que eu vejo na internet.
Só um minuto que quero colocar uma proteção a mais aqui nesse plástico. Parece que ele está esquentando bastante. Eu vejo no vídeo o pessoal proteger com aquela fita amarela. Eu não sei sinceramente se ela é mais eficaz ou mais eficiente do que essa fita de alumínio. Eu tenho a impressão que a fita de alumínio é um pouquinho melhor. Mas não faço ideia, tá? Posso estar falando besteira. Ok, eu acabei tirando o foco da câmera, mas é porque eu precisei mexer na placa para conseguir uma posição melhor de esquentar. De qualquer forma, vamos testar, vou esperar a placa esfriar um pouco, que ela está bem quente. Vamos testar para ver se a nossa resistência aqui melhora, ou melhorou. Esse barulho ao fundo é porque eu preciso deixar o ar quente ligado até que ele esfrie a resistência. Então ele vai aí mais um tempinho ligado até chegar nos 30 graus para desligar. Bem, vamos ver a nossa resistência aqui então. Assumindo que o alumínio não esteja fechando o curto em nada, nós temos então aqui na perninha 3 mega ohms e diminuindo. Deixa eu tirar aqui os alumínios de proteção, apesar que eu vou precisar novamente para grudar ali se for o caso de trocar essa peça. Deixa eu medir novamente. Então nós temos ali 1 mega, que é maior do que eu estava esperando. Na verdade eu estava esperando circuito aberto, que é o que eu tenho na placa que está funcionando. Aqui aumentou, eu tinha algumas centenas de ohms aí, agora eu tenho 500K. E aqui também eu tenho 300K. Eu não sei o quanto disso ainda é resultado da placa estar quente. Eu vou esperar ele esfriar completamente para a gente testar novamente. E vou tirar aqui essa fita até para eu ver se eu não danifiquei nada. Parece que não, parece que eu não danifiquei nada. Tá tudo bem quente aqui ainda, inclusive esses capacitores. Então aqui eu tenho 355K no header. Deixe-me ver na placa que está funcionando. Então aí no header eu tenho 357K, mas eu acredito que essa parte já estava ok. Na perninha esquerda eu tenho 4.57 mega. Na perninha esquerda aqui eu tenho subindo 228K e subindo. Bem, na perninha direita aqui eu tenho 4.56 mega. Na perninha direita aqui eu tenho ele varia. Eu não sei se ele está passando por algum capacitor, mas enfim, ele está variando, ele aumenta, ele diminui, ele aumenta novamente. Tá difícil medir, mas eu acredito que a situação aqui melhorou no geral, porque eu tinha algumas centenas de ohms aqui somente. E agora eu tenho pelo menos aí na casa dos K e mega.
Eu espero que eu não tenha danificado esse resistor aqui, deixa eu ver. 22 ohms, deixe-me ver aqui na placa que está funcionando. 21, exatamente, 21.9 ohms, então perfeito. Então não danifiquei. Deixe-me ver se eu não danifiquei esse capacitor. Também está com os 21.9 ohms, interessante. Ele está passando ali por aquele resistor, pelo visto. E esse daqui eu tenho 21.9 ohms, ok. Então, parece que ela entrou na normalidade, essa placa. Estou achando que ela entrou na normalidade. Então aqui desse lado, onde a gente tinha, por exemplo, nesse capacitor a gente tinha um curto, ele não deveria mais ter esse curto. Ele vai mostrar ali ponto 600K, 500K diminuindo. Deixa eu ver na placa que está funcionando. 4.55 MB fixo. Aqui eu ainda tenho uma certa variação. Ele ainda está variando bastante. Vamos comparar com o ground. 700K e aqui em cima 0, porque é onde está o ground mesmo. Na placa que está funcionando 0 e os 4.55 MB. Faz sentido. Eu estava comparando com o ground anteriormente, estou comparando com o ground agora. Na entrada do MOSFET, aqui eu tenho 200. Isso já estava legal nas duas placas, mas aqui na saída eu tenho na placa que funciona 4.53 MB. E aqui eu vou ter o mesmo do capacitor, que está aí na casa dos 250K. Eu ainda não estou 100% confiante de que era isso. Deixe-me medir o componente. Vamos medir o componente. O componente eu posso até colocar aqui no microscópio. Olha só, então não tinha um curto no componente como eu imaginava. Nem nessa perna, nem entre elas. Opa. Não, foi só um lapso de medida ali. Esse componente está ok, hein? Deixa eu medir aqui nessa placa de novo. O componente está ok. Eu vou precisar voltar esse componente, mas é bom para eu treinar. Aqui então, onde eu não deveria ter nada, eu tenho ali os 100K, enfim. Agora indo para casa dos mega, mas eu não deveria ter nada aqui nesses dois. Se eu medir com a sonda nesse sentido, tá variando bastante aqui. Eu começo com o mega, vai diminuindo. E aqui na placa que está funcionando eu tenho um circuito. Opa! Eu achava que eu tinha um circuito completamente aberto, mas na verdade eu tenho os 4.52 MB fixo, 4.51 MB fixo. E aqui eu tenho essa variação. Tem algum componente nessa placa aqui que não está legal, e não é esse que eu removi, e que eu vou precisar encontrar. Mas tudo bem, pelo menos já tirei o suspeito aí da lista. Eu sei que o problema está por aqui, ou pelo menos está influenciando no funcionamento dessa parte aqui do circuito. Amanhã a gente continua. Então pessoal, estou de volta, jantando, e a minha ideia aqui é continuar a análise do diagnóstico dessa placa número 1. Eu estou bastante desconfiado desse MOSFET, porque desse lado aqui nós temos aquela resistência que fica flutuando. Em todos os outros pontos que estão ligados a esse lado aqui temos essa resistência que está flutuando. Desse lado aqui a gente tem esse capacitor que está ligado no ground. Então seria muito difícil o problema ser ele, porque quando o capacitor falha, eu entendo que ou ele falha e dá um curto geral, ou ele não falha, ele não tem esse estado de meia falha, né, onde você tem só alguns ohms de resistência. Então realmente acredito que o problema não é ele, não é esse capacitor. Seguindo aqui, nós temos um outro capacitor, que é o outro capacitor eletrolítico que eu não arranquei, que eu já medi, parece que está ok.
Ele é ligado em ground também. Esse outro capacitor do outro lado aqui eu arranquei, ele estava realmente em curto. Seguindo aqui essa bobina, nós temos esse pino nesse MOSFET, que a gente já tirou da placa inclusive. Então a gente sabe que a tensão está flutuante nesse pino. A tensão não, a resistência está flutuante nesse pino, mas do outro lado ela está ok. Mesma coisa nesse pequeno MOSFET aqui também. A resistência está flutuante nesse pino, que provavelmente é o gate. Mas nos outros dois pinos ela está ok. Ela está batendo com a placa que funciona. E esses resistores aqui eu já testei também, estão todos ok. E eles não levam para lugar nenhum aqui que possa explicar. Inclusive, sim, eles levam para outra perna desse MOSFET que também está com a resistência flutuante. E desse lado aqui, eles vêm para esse MOSFET, que também está flutuante nesse ponto aqui, mas nessas outras duas perninhas está ok. Então assim, aqui o problema estava circunscrito a esse MOSFET. E parece que esse MOSFET não é o problema. A gente tirou ele e nada aqui parece ter mudado dessa medição aqui. Alguma coisa mudou, mas ainda não está igual à placa que está funcionando. Então voltando aqui nesse MOSFET, que é minha suspeita principal. Antes de remover esse MOSFET da placa e verificar se a resistência volta ao normal, eu quero medir aqui, eu quero seguir essa trilha, porque depois dessa bobina, que ele chama aqui de ferrite, depois desse ferrite, nós temos aqui um resistor de 2.2 ohms, e eu quero medir esse resistor agora e aí continuar essa trilha. Então vir aqui e continuar essa trilha aqui. É isso que eu vou fazer agora na medição. Também 3 MB. Esse chip aqui me parece mais estável do que o MOSFET, do que esse MOSFET aqui. E eu acho que a gente vai ter que proceder com a remoção desse MOSFET, porque eu tenho uma limitação também de onde eu consigo chegar com esse tipo de análise. Então eu já removi aquele MOSFET ali de cima e eu vou remover esse outro MOSFET também. E vamos ver se removendo esse MOSFET a nossa resistência aqui se normaliza. Se ela se normalizar, eu vou pegar esse MOSFET da placa 0, trocar aqui e a gente vê se a gente consegue ligar essa placa. Ok, vamos tentar remover isso sem estragar nada, inclusive sem estragar a própria peça se ela estiver boa. Ok, removido. Fiquei um pouco preocupado porque saiu bastante fumaça aqui da placa. Realmente ele chamuscou aqui a fita adesiva. Eu acho que é o adesivo da fita metálica que ele chamusca. Ok, vamos testar então a resistência. Ver se a gente teve algum avanço em relação a isso. Então aqui eu continuo tendo uma resistência. Opa! Mas ela está bem flutuante ainda. Vamos ver aqui no gate. Legal, a gente tem aqueles 8K que a gente tem na placa que está funcionando. Lá era 808, se não me engano, 808K. E aqui agora a gente estava com uma resistência muito maior aqui. Agora a gente está com 8.37K. Do outro lado, a gente tem essa resistência flutuante, vamos ver se ela estabiliza. 287 ohms então. E aqui na base, no drain, a gente está ali por volta de 2. Acho que vai chegar nos 3 MB. 3,5. E por aí vai. Deixe-me ver aqui no pino 0 do PWM. Olha, eu vou falar que eu estou bastante confiante que o problema era esse MOSFET. Deixa eu pegar o próprio MOSFET
Então, salvo engano, esse carinha aqui é o drain, o gate. Nós temos aí 500K, meio flutuante. E eu acredito que não deveríamos ter isso não, viu? Do source para o gate também temos 500K. E eu também acredito que a gente não deveria ter isso. Ah não, me desculpe, eu acho que o gate é esse daqui. Então para o gate a gente não tem nada. Mas de toda forma, do source para o drain, a gente não deveria ter nada. E olha só, agora que eu resetei ele, a gente não tem nada. Ah, então aqui, claro, a gente tem 0. Aqui (2.7 mega, 2.8 mega). Pro gate, nada. 27K, porque eu ativei aqui o gate. Deixa eu resetar ele. Me parece que o MOSFET está funcionando sim, viu? O funcionamento dele deveria ser esse mesmo. Eu não sei se as resistências estão ok, mas o funcionamento deveria ser esse, ó. Então 500K. Se eu resetar aqui o gate, não tenho nada. Me parece que eu fui enganado mais uma vez. O problema não parece que é esse MOSFET não. Mas é estranho porque realmente a variação aqui da medição da placa sumiu. Só se essa variação é normal. E aí, claro, vem a minha falta de experiência de não saber se isso é normal ou não. Mas de fato, quando eu meço aqui agora, eu tenho ali a resistência na casa dos mega, ao invés dos 600 ohms, 700 ohms que eu tinha anteriormente. Aqui está certa essa medição. Para o gate, a gente tinha 808 anteriormente. Antes de remover esse MOSFET a gente tinha outro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse MOSFET, eu vou remover o MOSFET da placa 0. Vou colocar ele aqui e vamos ver se a gente tem algum tipo de melhora nisso. Antes de mais nada, eu vou tentar ligar essa placa, só para ver se ela realmente não liga sem esses dois MOSFETs que eu removi. Eu acredito que não. Ela liga, mas ela continua com o mesmo problema. O que pode indicar duas coisas. Primeiro, que o problema não é nada disso onde a gente está mexendo. E segundo, o problema é realmente nisso onde a gente está mexendo, só que remover o MOSFET, obviamente, não resolveu o problema, porque o problema já estava no MOSFET anteriormente. Então ele não está detectando ali a saída de acho que 1,05 volts ou 1,5 volts e está se autodesligando. Legal. Deixa eu voltar essas peças então, tanto a que eu removi, que não era o problema, quanto essa agora, trocar esse MOSFET que eu acabei de remover. Olha, é muito mais difícil do que parece soldar esses componentes no arcade, mas essa solda ficou legal, essa eu gostei, essa eu senti que eu fiz tudo direitinho. Espero não ter queimado nada, mas essa eu gostei. Deixa eu medir as resistências aqui desse MOSFET que eu acabei de colocar no lugar novamente. Então aqui no drain, eu estou com aqueles 354K. É isso que eu tenho na placa que funciona? Exatamente, tenho 357K. Então me parece que essa trilha está ok. Na perninha eu tenho aquela diferença que são aquelas... Olha só, antigamente eu tinha uma variação. Eu estou com 8.55K nessa perninha direita e 4.62 mega na perninha direita da placa que funciona. E do outro lado eu tenho por volta de 487K. E na perninha esquerda aqui da placa que funciona 4.55 mega também. Isso me faz acreditar que eu não sei qual é o problema.
Porque se não é esse MOSFET que eu removi, e não parece que é, porque ele está funcionando bem, eu não sei o que pode ser. Pessoal, acredito que vocês tenham visto o que eu acabei de ver. Essa placa funcionando também, apitando por falta de memória, mas também funcionando. E acabou que a minha primeira suspeita, que era esse MOSFET aqui, que foi a primeira peça que eu removi da placa, realmente era o defeito. Como que eu descobri isso? Tá? Eu coloquei a fonte aqui e vim medindo as tensões. Ela fica nesse boot eterno, nesse loop eterno de tentativa de boot. Então ela liga e desliga. Mas nesse pequeno momento onde ela consegue ligar, eu consigo fazer algumas medidas aqui. Então o que eu medi? Eu medi a tensão que estava entrando aqui no gate. Então deixe-me colocar aqui no microscópio que fica mais fácil de explicar. E remover isso daqui. Certo, então voltando aqui na explicação, o que eu fiz? Eu olhei no datasheet dessa peça, desse MOSFET, qual aqui que era o gate, qual que era o source e qual que era o drain. E realmente, então o gate é esse aqui da esquerda, essa perna da esquerda, o source é essa perna da direita e o drain é essa peça principal aqui, essa peça traseira. Então o que acontece nessa peça aqui é o seguinte, ela é alimentada pela tensão de 12 volts, como a gente pode ver no esquemático. E eu não sei se eu vou mostrar o esquemático agora, mas a gente pode conferir depois. Então ela é alimentada por essa tensão de 12 volts. E nesse gate aqui ela recebe 4 volts. E desses 4 volts ela deixa passar 12 volts aqui para esse source. Desses 12 volts ela vem aqui, ela percorre aqui esse caminho. Então ela passa por esse ferrite, por essa bobina. Passa aqui por esse diodo que estava em curto que a gente tirou.
e chega aqui nesse MOSFET. Chegando nesse MOSFET, ele é controlado aqui por esse PWM. Cadê o PWM? Aqui, ele é controlado por esse PWM. E esse MOSFET transforma essa tensão de 12 volts em 1.35 volts para a memória. Esse daqui é o segundo MOSFET que trabalha fazendo a ligação aqui para o ground. E esse daqui é o MOSFET principal. Então, desse Buck Converter. Isso a gente pode ver depois, tem vários vídeos no YouTube explicando, mas eu posso explicar depois em um segundo vídeo. Mas enfim, esses dois MOSFETs aqui, juntamente com essa bobina, formam essa corrente contínua de 1.35 volts a partir da corrente da tensão de 12 volts que vem aqui. Mas tudo bem, mas como é que eu descobri então que o problema era essa peça? Quando eu ligo a máquina que está funcionando, ela recebe 4 volts aqui no gate e passa 12 volts aqui para o source, do drain para o source. O que estava acontecendo nessa máquina aqui, nesse 1 segundo que ela fica ligada antes de desligar? Ela estava recebendo 12 volts aqui no drain, ela estava recebendo 12 volts aqui no gate e estava saindo 2.7 volts aqui no source. Então o que eu imaginei? Eu imaginei que essa placa aqui tem alguma medida corretiva de tentativa de passar tensão aqui, que enquanto ela não permitir passar os 12 volts aqui, ela vai aumentando a tensão nesse gate até ela conseguir passar esses 12 volts. Eu ainda não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza, porque agora, como vocês viram, quando eu fiz a ponte desses 12 volts para o source, a máquina ligou perfeitamente. Então o problema é, a tensão de 12 volts não está passando do drain para o source. Agora, por que ela não está passando do drain para o source? Eu posso tentar descobrir por que essa perninha aqui está recebendo 12 volts. Ela recebe 12 volts, na verdade, ela deveria receber 4.9, que é a trilha de 5 volts, mas ela está recebendo 12 volts. E se a gente olha no esquemático, e agora eu vou precisar mostrar o esquemático para vocês dessa parte. Se a gente olha aqui no esquema, que eu estou chamando de esquemático por conta do inglês schematics, mas é o esquema da placa. Então a gente está falando desse MOSFET aqui. Então o que eu estava falando? Que ele está recebendo aqui 12 volts e saindo aqui 2.7 volts. Quando na verdade na placa que está funcionando, eu conferi, ela recebe 12 volts aqui no drain, sai os 12 volts aqui no source, com o gate sendo operado com 4.9 volts, que é a trilha de 5 volts. Mas como vocês podem ver aí na tela, o nome dessa rede, desse pino, é P5V Dual M12 volts. Eu não sei o que é esse Dual M12 volts, se ele funciona tanto em 5 volts quanto em 12 volts, ou enfim, por que isso daí está aí. Inclusive esse pino 3 aqui, a gente pode ver que ele também é 12/5, que é esse daqui. Então, eu sei que aí tem que sair os 12 volts para gerar o 1.35 volts da memória, mas eu não sei porque quando que ele receberia 5 volts aí, quando que ele sairia 5 volts aí. Eu não consegui detectar esse tipo de funcionamento na placa que está funcionando. E nessa placa aqui eu acabei de fazer esse jumper do drain para o source e ela funcionou. Uma outra alternativa que eu posso empregar se a troca dessa peça não funcionar é simplesmente fazer esse jumper como eu acabei de fazer aqui com o meu tweezer e funcionar. Então eu já vi muitas pessoas fazendo isso no YouTube, principalmente o Electronics Repair School. Os comentários dizem que ele é Dodge, né? Que o Soren lá é Dodge, acho que ele é russo, mas mora no Reino Unido, enfim. Mas funciona, eu posso fazer esse jumper aí. Isso daqui foi uma placa que eu paguei R$49 e ela está funcionando. Então de 3 placas eu já tenho 2 funcionando. Eu acho que a terceira vai ser muito difícil eu conseguir fazer funcionar. Eu já andei dando uma pesquisada nela e tá bem difícil entender o que está acontecendo ali. Eu acho que talvez a placa 1 seja mais fácil de consertar do que a placa 0, aliás, seja mais fácil de consertar do que a placa 3. Por quê? Porque eu já andei observando nos capacitores eletrolíticos e eu tenho 2 capacitores lá também em curto. Então eu tenho esse mesmo capacitor que a gente tirou da placa 2 que ela funcionou, que é o capacitor da trilha de 12 volts. E eu tenho esse mesmo capacitor dessa placa 1 que a gente tirou, que é esse capacitor da trilha de 12 volts que vai para os MOSFETs e para o Buck Converter de tensão da memória. Então com isso, nós temos, como eu já disse, 2 placas de 3 consertadas. E o próximo objetivo agora é trocar essa peça. Então tentar encontrar uma peça dessa daqui para a gente fazer essa troca. Eu vou comprar ela na internet ao invés de remover da placa 0. Até porque agora eu tenho esperança de consertar a placa 0.
Eu vou comprar então esses capacitores para a gente trocar de todas as placas, esses capacitores que estão defeituosos. Trocar essa peça aqui, ver se essa placa funciona. Se essa placa não funcionar, provavelmente eu vou gastar mais 1 ou 2 horas tentando encontrar o motivo do gate estar recebendo 12 volts ao invés de 5 volts. Mas a ideia é que isso daqui funcione, e se não funcionar eu vou fazer este jumper que eu mencionei e vou utilizar essa placa sim. Ou talvez eu dê essa placa, provavelmente eu vou dar essa placa, talvez eu sorteie aqui no canal, não sei. Vamos ver o que eu vou fazer com essa placa aqui. Então, eu vou aproveitar para finalizar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Nós já consertamos 2 placas, eu imagino que tá bom, 2 placas de 3. E muito obrigado então por terem assistido esse vídeo e me acompanhado nessa saga, e até o próximo vídeo.